Olá a todos, meu nome é Rafael, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação de Bauru, Educação para a Ciência. E o meu trabalho é concepções de alunos do ciclo básico sobre conceitos de radiação e radioatividade. Então, para falar um pouco sobre o trabalho, é importante a gente destacar que tanto a radiação quanto a radioatividade são temas, né, conceitos científicos poucos conhecidos, né, ou considerados difíceis por grande parte da população. E, em geral, essas opiniões, né, que são apresentadas, geralmente elas vêm sem nenhum embasamento científico, né, e que é possível verificar que boa parte dessa desinformação tem a sua raiz na formação básica, né. Durante a educação básica, conceitos como radiação e radioatividade raramente são apresentados, e quando isso ocorre, na maioria das vezes, cabe às disciplinas de química e física. E embora seja um conteúdo previsto nos currículos escolares, nota-se, no entanto, que não tem sido um item prioritário na prática pedagógica, não só do Brasil, mas também em diversos outros países, como Portugal, Reino Unido e Áustria. A partir dessa constatação, desenvolvemos, então, uma unidade de ensino composta de 10 aulas, nas quais trabalhamos diversos conceitos sobre a física das radiações ionizantes. O objetivo, então, do nosso trabalho, do nosso estudo, foi investigar o funcionamento da interpretação da física das radiações ionizantes por alunos do ensino médio, de uma escola privada da cidade de São José do Rio Preto, uma escola pública e privada, perdão, a partir da exposição de uma aula sobre a temática de física das radiações ionizantes. Então, a nossa pergunta de pesquisa foi a seguinte: como acontece que aspectos marcam o funcionamento da interpretação da física das radiações ionizantes por alunos do ensino médio a partir de uma aula expositiva sobre essa temática? Então, realizamos mais duas perguntas, né, que seriam questões balizadoras, que auxiliaram na tentativa de responder a pergunta principal. São elas: quais significados são atribuídos à física das radiações ionizantes por alunos do ensino médio após a realização de uma aula sobre conceitos de radiação e radioatividade? E a segunda: quais indícios de repetição ou de autoria são apresentados pelos alunos em suas produções textuais que versam sobre a física das radiações ionizantes? Então, a justificativa do trabalho, ela é pautada justamente nos documentos oficiais, né, que trazem aí, são previstos, né, que seja trabalhado no currículo os conteúdos de física moderna. Então, dentro dos conteúdos de física moderna, o tópico sobre física de radiações ionizantes também está implícito, né, ele está, na verdade, colocado dentro desse tema, né. E o tema radioatividade, ele é parte integrante dos currículos do ensino médio e superior de física no Brasil, sendo que no ensino médio ele é recomendado pela Base Nacional Comum Curricular, que vai orientar a construção desses currículos. No desenvolvimento do estudo, é interessante a gente destacar que o levantamento de dados foi realizado no segundo semestre de 2017. Como mencionado anteriormente, isso é parte de uma dissertação de mestrado, né, que foi, então, realizado esse levantamento de dados com alunos regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública e de uma escola privada na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Então, nessa aula que nós fizemos recorte, que corresponde à primeira aula, foi apresentado aos alunos as definições de radiação na perspectiva das ondas eletromagnéticas, diferença entre radiação ionizante e não ionizante, de que maneira se pode caracterizar a radioatividade e sua diferença em relação à radiação, além de apresentar o símbolo universal do trifólio radioativo e a maneira como ele foi criado. Ao final da aula, os alunos foram solicitados a responder um questionário composto por 4 perguntas abertas. A partir das respostas dos alunos, utilizamos a análise de discurso como ferramenta para análise qualitativa, acerca dos discursos produzidos pelos alunos ao final da aula. Resultados de discussão. Então, como mencionado anteriormente, nós realizamos uma aula expositiva sobre conceitos iniciais sobre a temática das radiações e sobre conceitos relacionados à radioatividade. E aí, solicitamos aos alunos um questionário com 3 perguntas. A primeira: você acredita ser possível sentir a radiação? Na segunda pergunta: na sua opinião, existe diferença entre radiação e radioatividade? Comente. A terceira questão: a radioatividade está presente no seu dia a dia? Em caso afirmativo, cite pelo menos um exemplo. E aqui, algumas respostas que nós selecionamos para que pudesse ser feita a análise com mais cuidado. Então, quando questionado se era possível sentir a radiação, 66% afirmaram
não ser possível sentir a radiação, enquanto 32% responderam que a radiação é perceptível e 2% não souberam se posicionar. Na segunda questão, solicitamos aos alunos que respondessem se havia diferença entre o conceito de radiação e o de radioatividade. A grande maioria, 96% dos alunos, afirmaram que são conceitos distintos, embora estejam diretamente ligados. Apenas 4% dos alunos consideraram a mesma coisa ou não souberam diferenciar esses conceitos. E aqui no próximo slide, eu trago o discurso do professor em sala de aula e o discurso produzido pelos alunos, né, aluno 1 e aluno 2, referente a essa pergunta. Né? Então, é possível a gente verificar que existem relações, né, de termos que são utilizados tanto na fala do professor quanto nas respostas dos alunos, como, por exemplo, a emissão de ondas, né, tanto eletromagnéticas como de partículas, tá? Ou quando a gente observa a emissão espontânea e sem controle no discurso do aluno 2. Tá? Isso é interessante porque dentro das categorias da análise de discurso, né, nas obras de Emile Orlandi, é interessante a gente verificar que existe, né, o conceito de repetição. E nesse caso, quando o aluno ele descreve um determinado conceito que foi reproduzido pelo professor ou pelo livro didático, né, e ele utiliza do mesmo discurso, só que com as suas próprias palavras, esse tipo de repetição é dita repetição formal, né? E, em geral, o aluno utiliza a repetição formal, normalmente, né, quando ele não possui conhecimentos prévios sobre um determinado assunto, ou quando ele deseja completar uma atividade avaliativa na qual ele considera que seja ideal reproduzir com suas palavras aquilo que o professor proferiu anteriormente, tá? Que é o que a gente consegue verificar nesses discursos dos alunos 1 e 2. A terceira pergunta do questionário foi elaborada com o objetivo de identificarmos se os alunos saberiam reconhecer a presença da radioatividade em seu cotidiano. Do total, né, vale a pena destacar aqui, de 140 alunos, né, então, que representam o nosso universo de 100%, apenas 3% não souberam ou não identificaram nenhuma presença de radioatividade em seu dia a dia. Todavia, foi possível constatar algumas concepções iniciais por parte dos alunos, como nas falas reproduzidas a seguir. Então, aqui tem 3 falas de 3 alunos diferentes. Então, a primeira, sim, sol, som, TV, raio-x. A segunda, sim, a luz solar, raios ultravioletas, etc. E a terceira, sim, como, por exemplo, a luz. A luz é uma onda eletromagnética de radiação. Então, é possível perceber que os alunos apresentam dificuldade em distinguir o conceito de radiação e radioatividade, visto que a luz solar, na forma dos raios ultravioletas, compreende um tipo de radiação tal qual os aparelhos eletrônicos citados, aparelho de som, TV, forno, micro-ondas. Né? E o próprio raio-x, ele é um tipo de radiação eletromagnética e não um tipo de radioatividade, né, ou tipo de atividade radioativa. Nas considerações finais, né, é importante a gente destacar aí que foi possível verificar durante o desenvolvimento do trabalho que os alunos apresentaram dificuldade em distinguir fenômenos relacionados à radiação e à radioatividade. Esse resultado acabou sendo um resultado esperado, uma vez que um questionário prévio passado para esses alunos, 70% afirmaram que nunca terem lido nada a respeito sobre radiações e radioatividade. Com isso, o saber adquirido por eles passa por informações recebidas por meio de mídia de informações, que muitas vezes são redigidas por jornalistas sem conhecimento científico. E no que diz respeito às repetições presentes nos discursos, os alunos, em grande maioria, apropriaram-se exclusivamente de repetição formal, para formularem suas respostas. E tal observação se faz presente por entendermos que se trata de um assunto pouco conhecido dos alunos e eles podem ter subentendido que deveria dizer, fazer aquilo que o professor propõe e da forma como este diz e faz. Então, para finalizar, gostaria de agradecer, né, a todos, né, que estão participando do congresso. Deixo o meu e-mail à disposição para futuras dúvidas e sugestões ou até mesmo recomendações. Muito obrigado.